Se tem alguma coisa que pode desestruturar qualquer ser humano, é o fim do relacionamento de casal. Quando acontece através da morte, as pessoas elas ficam isoladas, elas passam por um processo de elaboração de luto, mas no final, frequentemente, elas acabam seguindo em frente. Mas quando o relacionamento ele acaba por não dar certo, as pessoas que atravessam esse tipo de rompimento, elas se derretem de culpa e autopunição, porque elas sempre acreditam que poderiam ter feito de outra forma, que poderiam ter sido melhores ou poderiam ter mudado algo. Segundo a minha experiência clínica de mais de 12 anos de consultório, existem 3 principais problemas que causam o rompimento dos casais. E acredite ou não, a traição não é uma delas. Dificilmente o relacionamento acaba por causa da traição. Esse não é um dos 3 problemas. O que pode ser percebido sobre a traição é que ela tem 2 vertentes. A primeira é o estilo de vida não monogâmico, não declarado de um ou de ambos do casal. E isso tem suas implicações, é claro. E a outra é quando no final da traição os parceiros eles voltam a se interessar um pelo outro de forma mais ativa. Em ambas as situações, dificilmente se vê o fim do relacionamento de casal. Meu nome é Rafaela Locatelli, eu sou psicoterapeuta de transformação acelerada, com mais de 18 anos de estudo e mais de 12 anos de prática em consultório. Então, o que pode causar esse fim? O primeiro problema que poderá trazer o fim do relacionamento é o posicionamento diferente em relação às finanças. O que acontece aqui é sempre percebido quando o casal enfrenta dificuldades financeiras. E o posicionamento divergente começa então a quebrar o relacionamento, pois um se sente desrespeitado em relação ao outro. Por exemplo, a minha paciente Camila, ela era casada com o Jefferson, eles tinham 2 filhos e eles foram casados por 7 anos. Ela teve um bom emprego, ela sustentava a maior parte da casa, a parte mais substancial, pagava quase todas as contas que vinham e muito pouco Jefferson pagava, que ficava na maior parte do tempo responsável pelos filhos. Ele fazia alguns serviços esporádicos, mas não tinha uma renda fixa que pudesse colaborar realmente de forma ativa. Por muito tempo, a Camila conseguiu sustentar a casa de forma confortável, porém, conforme os filhos foram crescendo, a parte financeira foi sendo exigida cada vez mais. E o que ela ganhava passou a ser da medida exata do que eles precisavam para faltando, né? O que começou a tornar o casamento insustentável. E o que começou a tornar o casamento insustentável foi o fato do ex-marido utilizar o que ganhava em benefício próprio e não da família. Enquanto ela entendia que ela dava 100 para a família, ela entendia que ele dava 10 para a família. Ele pagava contas para a mãe dele, comprava supérfluos e, na visão dela, desperdiçava esse dinheiro que poderia ajudá-los como família. Dessa forma, a relação foi ficando cada vez mais desequilibrada, ao ponto de não ter volta. Camila se separou e, por conta dessa situação, ela veio me procurar. No caso dela, não foi possível consertar as coisas. Quando ela me procurou, a situação já estava fora de controle e a separação já tinha acontecido. Hoje ela está novamente casada. O caso de Camila foi um dos muitos que eu presenciei nessa jornada de mais de 12 anos em consultório, que tiveram o mesmo motivo para o fim. Mas ainda assim, não é o motivo mais grave. O segundo problema que leva ao fim do relacionamento é sim uma questão sexual. E talvez você fique intrigada, mas não é sobre a frequência da relação, é sobre a qualidade. É sobre sexo bom e que satisfaz ambos profundamente. Quando o sexo é morno, é para cumprir tabela, ou quando não tem muita coisa em comum, não preenche, esse relacionamento corre alguns riscos sim. Dentre tantos casos que eu já vi aqui no consultório sobre isso, eu lembro do caso da Olinda, que também veio para o consultório para se curar de um fim do relacionamento. Quando ela resolveu se separar, eles já moravam juntos há um tempo, estavam estabilizados, não tinham problemas financeiros, mas ela começou a se questionar sobre se era isso mesmo que ela queria. Segundo ela, ele era tudo que ela queria, mas por que então que ela não queria mais? A história dela se desenvolveu da seguinte forma.
Ela se separou e quando ele arrumou outra, ela quis voltar. Mas aí já era tarde demais. Isso fez com que ela chegasse ao consultório desolada. Quando nós começamos a fazer um diagnóstico sobre a causa do fim, a gente chegou à seguinte frase: "Ah, Rafa, mas o sexo nem era tudo aquilo." Hoje, a Olinda tá feliz, tá casada com um homem que satisfaz as suas necessidades sexuais, tá estonteante. Esse é um problema sério que muitas pessoas ainda acabam abafando e levando com a barriga. Mas ainda existe um mais grave que tem poder de romper com o relacionamento de forma muito mais brutal. Dentre todos, o excesso de exigência é, sem sombra de dúvida, o pior de todos os vilões. Ele ocupa o topo da lista dos rompedores de casamento. Quando uma mulher ou um homem começa a exigir do outro que ele mude de qualquer ou todas as formas para se encaixar na imagem do parceiro ideal que ele tem, que ela tem, é o princípio, o meio e o fim do relacionamento. Eu vou te contar o caso da Tânia. Também é 1 em meio a centenas de casos. A Tânia, ela veio para o consultório em vias de separação. Ela ainda não estava separada. Ela estava implorando para que eu ajudasse a resgatar o casamento dela. Ela era muitíssimo apaixonada, mas o marido simplesmente não queria mais ela. Tânia é linda, é o estereótipo de mulher perfeita. Ela não tinha problemas financeiros e muito menos sexuais. Mas então o que poderia estar causando essa repulsa por parte do marido? Durante o nosso processo ficou muito claro que ela exigia coisas do marido o tempo inteiro. Coisas importantes, coisas nem tão importantes e coisas totalmente supérfluas, banais. O relacionamento não estava bom porque ele não dava atenção suficiente, porque ele não fazia as coisas em casa que ela entendia que ele deveria fazer, porque ele não tinha ou tinha determinadas amizades, porque ele não cuidava ou cuidava dos filhos como ela entendia que um pai deveria cuidar, entre milhões de outras reações. Se ele fazia, estava errado, se ele deixava de fazer, estava errado. O marido estava simplesmente esgotado de tanto ouvir sobre o desgosto da mulher. E ele ficava simplesmente enojado, sentindo por ela uma repulsa terrível. E ela não aceitava nada do que ele era. É claro que a história da Tânia teve um final feliz, que ela conseguiu trabalhar essas questões dentro dela e resgatar o amor do seu marido. E perceba, às vezes é muito mais fácil colocar a culpa do fim em uma traição, uma monotonia, uma falta de atenção, do que nas reais causas. Perceba também, todos esses problemas, eles têm solução. É claro, quando a gente busca solução em tempo, não adianta esperar o fim do relacionamento para tentar consertá-lo. O quanto antes você buscar informação, buscar ajuda, buscar se melhorar, melhor para você.